importância da doutrina? Primeiro, um dos aspectos principais que nós vamos ler aqui na Bíblia, leia o texto bíblico, nós falamos, como eu disse, recapitulando, tem uma aula anterior falando o que é doutrina. E a diferença entre doutrina e uso e costumes. Faz-se muita confusão entre doutrina e uso e costumes. Então, o culto de doutrina é aquele que trata das doutrinas fundamentais. Tranquilo? Então, o que é que eu vou colocar aqui para vocês? Vamos ler comigo uma referência bíblica que está em 2 Timóteo, capítulo, eu vou ler aqui só para vocês, depois vocês vão acompanhar novamente. Capítulo 3 de 2 Timóteo, diz assim, versículo 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado em toda boa obra, que é Paulo falando com Timóteo. Então, qual a importância da doutrina? Por que temos que estudar as doutrinas bíblicas? Qual a importância dela? Primeiro, eu coloco que ao estudar as doutrinas bíblicas, uma da importância de estudar as doutrinas bíblicas é que elas, de certa forma, enaltecem as escrituras. Em qual sentido? Quando Paulo diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, o que é que Paulo quer dizer com isso? Aí está a referência para você acompanhar. O que é que Paulo quer dizer com isso? A palavra aí didascalia no grego, que é traduzida para ensino, pode ser também por doutrina, ela está relacionada com a palavra grafê, que é a escritura, que é o sujeito. Então, nós temos aí a palavra doutrina, que é didascalia, e a palavra grafê, que é doutrina. Então, o que é que se entende? Que doutrina está como objeto da palavra escritura, que é o sujeito. Então, isso indica que doutrina está como objeto aí do sujeito, está como um predicado do sujeito, que é a escritura. Ou seja, todas as vezes que você vai estudar as doutrinas bíblicas, você recorre às escrituras. Você enaltece as escrituras. Então, observe, as doutrinas bíblicas, como o nome já diz, elas devem ser pautadas nas escrituras. Uma das importâncias de você estudar as doutrinas, conhecer as doutrinas bíblicas, as doutrinas fundamentais das escrituras, é que ao fazer isso, ela enaltece as escrituras, ela coloca as escrituras no seu devido lugar. Por quê? Toda doutrina bíblica ela deve ser pautada nas escrituras. Deve ser extraída unicamente das escrituras. Ou seja, não tem como eu ou qualquer outro teólogo criar uma teoria por si só. Toda doutrina ela deve ser extraída unicamente da escritura, não de fruto da imaginação de uma pessoa ou de um estudioso, ou estudiosos, né? Deve ser serva da escritura e não o contrário. Outro ponto, deve respeitar os princípios exegéticos, hermenêuticos reformados para se estudar as escrituras. Então, o que eu quero dizer com isso? Deve-se analisar, por exemplo, se você vai criar uma doutrina ou estudar uma doutrina, alguém que queira ser um doutrinador, ele deve primeiro considerar o contexto histórico da passagem referida de estudo. Quem é o autor, qual foi a data, qual o propósito. Então, quando você está fazendo isso, automaticamente você está enaltecendo, colocando as escrituras no seu devido lugar. E ao fazer isso, ao estudar as doutrinas, nós estamos dando um valor escriturístico ao cristianismo, à fé que nós professamos. Então, toda doutrina ela deve ser extraída da escritura, devendo ser analisado os seus contextos. O histórico, todas as informações daquela passagem, dentro de um contexto, respeitando todos os princípios de cultura, época. Segundo, deve-se analisar o contexto literário, que é o contexto remoto e imediato da passagem. Ou seja, o que está dizendo, o contexto remoto e imediato se relaciona o que vem antes e depois.
Por exemplo, se eu estou estudando uma passagem que trata de uma doutrina que eu queiro dizer que ali é uma doutrina bíblica, eu preciso analisar se o contexto dela como um todo, o que vem antes e depois, dá base e sustentação para mim afirmar essa doutrina. Terceiro, eu devo analisar também o contexto gramatical. O que é? É a morfologia, a sintática e a semântica das palavras. Por exemplo, eu devo analisar se aquela palavra, morfologicamente, ela é um substantivo, ela é um verbo. Como que essas palavras se relacionam? Qual é o seu aspecto? Ela é um sujeito? Ela é um predicado? Está numa função de objeto? Enfim, precisa que se faça uma análise gramatical e o sentido das palavras que vem a semântica. Ou seja, quando eu estou estudando as doutrinas bíblicas, uma das importâncias de se estudar as doutrinas bíblicas é que eu preciso recorrer às escrituras. Ou seja, a escritura é enaltecida nesse processo de estudo. Então, toda doutrina bíblica ela deve ser unicamente extraída da palavra de Deus. Ela deve ser lida e extraída com todos os princípios exegéticos, ou seja, todas as análises ali da palavra, as questões que estão relacionadas à hermenêutica, né? De todos os sentidos, morfológico, sintático. Eu devo analisar o contexto histórico. Por exemplo, muitas das vezes as pessoas criam doutrinas baseadas em usos e costumes. Por isso que eu falo para vocês verem o primeiro vídeo. Aspectos que estão relacionados à cultura judaica, por exemplo, muitas das vezes são trazidos para o cristianismo como sendo uma doutrina, desrespeitando o quê? O contexto histórico, desrespeitando toda a base, o caminho que se faz para se determinar uma doutrina. Então, uma das importâncias de estudar as doutrinas bíblicas é que elas enaltecem as escrituras, no sentido de que as doutrinas bíblicas devem ser unicamente aquelas que são extraídas das escrituras. Coloco mais aqui para vocês. Esse espaço da pesquisa, ou seja, aquilo que eu falei, os passos históricos, literários, gramaticais, eles colocam a escritura acima dos credos e confissões. Por exemplo, existe o credo que diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aqueles credos expressam doutrina, mas esses credos, para ser formados, eles foram o quê? Eles foram pesquisados, toda a doutrina que estão neles foram extraídos das escrituras, foram retirados das escrituras. Então, elas colocam a escritura acima desses credos. Quando eu... Desculpa aí. Como eu me disponho a estudar as escrituras e as doutrinas, mesmo que eu esteja usando um credo, uma confissão de Altenberg, de Westminster, que tem lá um compêndio de doutrina, esses compêndios, eles sempre têm referências bíblicas que apontam para as escrituras. Então, esses passos, eles vão o quê? Colocar as escrituras acima dos credos. Esses passos, eles vão colocar o doutrinador, o pesquisador, de certa forma, passivo, no sentido que a escritura vai arbitrar ou tem a palavra final. Por exemplo, se eu tenho dúvida sobre uma doutrina, se eu tenho dúvida sobre determinada doutrina, ou se alguém tem um ponto de vista, ou se um doutrinador tem visões, os doutrinadores têm visões diferentes, quem que vai ser a palavra final? Quem vai dar a palavra final sobre uma doutrina? As escrituras. Ela de certa forma, ela é arbitrária. E o pesquisador ele é passivo, no sentido que, como eu coloco aqui, o seu trabalho, né, o pesquisador, ele é servo. Ele apenas vai descobrir o que já está nas escrituras, submetendo a, não simplesmente fazendo meras deduções, invenções do seu próprio entendimento. Então, uma das importâncias de se estudar as doutrinas bíblicas é que elas colocam a escritura no seu devido lugar, tanto em relação aos credos e confissões existentes, como em relação ao pesquisador. A escritura ela vai ser sempre a primazia, ela vai estar sempre acima. Ela é a base escriturística para qualquer doutrina. Nenhuma doutrina bíblica pode ser baseada em meras conclusões humanas, denominacionais. Por exemplo, uma denominação, ela não pode simplesmente arbitrar e dizer que ela entendeu que aquilo é doutrina. Ela deve, o seu argumento doutrinário deve ser baseado nas escrituras. Então, eu coloco aí que o pesquisador ele não é um criador.
igrejas, ministérios, denominações, convenções, eles não criam doutrina. Mas eles vão descobrir, eles são descobridor da doutrina, conforme a intenção do autor bíblico inspirado pelo Espírito Santo. Então, a doutrina já está lá na Bíblia, ela já está lá contida. O Espírito Santo usou, inspirou o autor, como diz ali que toda a escritura é inspirada pelo Espírito Santo, para escrever a vontade de Deus, a palavra de Deus. Então, as doutrinas, os ensinamentos bíblicos, eles já estão contidos, eles estão lá. O que o pesquisador faz, então, é descobrir, estudar para descobri-las. Ele não é um criador ou inventor. O máximo que ele pode, como é a matéria aí chamada teologia sistemática, que é uma matéria do curso de teologia, ele vai sistematizar ela, reunir elas em um compêndio. Mas, no entanto, ele não tem poder de criar nenhuma delas. Ele não tem poder de, por ele mesmo, ou através de uma denominação, criar uma doutrina. Então, voltando ao que eu disse no primeiro vídeo, para quem não viu, eu vou estar enviando, está também no meu canal, Pastor Genilson Araújo, está lá na playlist Culto de Doutrina. Já tem um vídeo, esse aqui será o segundo. Lá você vai encontrar o que é doutrina, como que é formado, por que nós chamamos doutrina e qual a diferença entre usos e costumes. Então, o que eu quero ressaltar aqui hoje, nesse tópico, do primeiro tópico da importância de se estudar a doutrina, o que eu quero deixar bem claro é que eu encontro muitas pessoas dizendo aqui, entrando agora numa questão prática, por que fulano tem uma perspectiva, uma visão de um texto e o outro tem outra visão? Por que igreja A ensina uma coisa e igreja B ensina outra? Então, nós vivemos numa era de muita confusão doutrinária. Uma era muito difícil que, muitas das vezes, o leigo, aquele que talvez não esteve na faculdade, ele fica perdido em saber quem de fato está dizendo a verdade. Mas eu gostaria de deixar isso claro para você. O que eu devo fazer quando isso acontece? Eu devo pegar a base bíblica que está apontando para essa suposta doutrina e conferir, usando todos os caminhos ali da hermenêutica, da exegese, fazendo todo um levantamento para ver se, interpretando aquele texto, para ver se de fato aquele texto está dizendo aquilo. Então, nós chegamos numa era que nós temos aí as redes sociais, não dá mais para o crente, o cristão, simplesmente engolir o que as pessoas dizem e ficar calado. Não tem como mais você simplesmente ficar, digamos assim, bebendo, usando aqui uma linguagem figurada, do que as pessoas dizem. Cada cristão tem a responsabilidade de conferir nas escrituras se de fato aquilo que tem sido ensinado tem base bíblica. Nenhuma doutrina pode ser fruto da imaginação dos homens. Nenhuma doutrina pode ser fruto das nossas imaginações. Ela deve ser pautada unicamente das escrituras, extraída unicamente dela, somente dela. Então, uma das importâncias de você estudar, como nós vamos ter a nossa proposta aqui, na terça-feira, as doutrinas bíblicas, é que ela enaltece as escrituras, ela coloca a escritura no seu devido lugar. Então, voltando aí para a questão prática, se você tem dúvida sobre um assunto, ou se você vê as pessoas dizerem uma coisa, outro diz outra, não é que a Bíblia é um livro bagunçado. Eu acho que falta conhecimento. E o que é que precisa ser feito? Analisar as escrituras, fazer os caminhos corretos, fazer uma análise textual, considerando todos os princípios interpretativos, para você chegar a esse entendimento. Então, uma das importâncias de se estudar as doutrinas é que ela enaltece as escrituras, ela coloca as escrituras no seu devido lugar, ela mostra que a palavra de Deus é de fato inspirada, como diz Timóteo, útil para ensinar, para doutrinar, para ensinar as pessoas. Então, eu quero fechar aqui com esse ponto, uma das importâncias principais de se estudar as doutrinas bíblicas é que ela enaltece a palavra de Deus. Ela coloca a palavra de Deus no seu devido, no seu patamar, naquilo que ela precisa de fato, como palavra de Deus. Então,
resumindo aqui, para vocês que estão aqui me ouvindo, tudo aquilo que é ensinado, tudo aquilo que a igreja tem que ensinar, o pastor tem que ensinar, ou deve ensinar, não deve ser fruto da sua imaginação. Digamos, se um dia, vocês que são membros da igreja, eu ensinar alguma coisa, que isso que eu estou ensinando não tiver base bíblica, você não tem nenhuma responsabilidade de me seguir. Você deve me ouvir simplesmente nos momentos que eu estiver com a palavra, dentro da palavra. A partir do momento, é um dever seu analisar, conferir na Bíblia se de fato aquilo tem coerência, se de fato isso tem sentido, se isso tem, de fato tem base bíblica aquilo que eu estou dizendo. Então, eu gostaria que todos vocês tivessem essa preocupação, tivessem isso em mente. Qual é a importância de estudar as doutrinas? É que ela enaltece as escrituras, ela valoriza a palavra de Deus como única regra de fé e prática. Primeiro, nós falamos a primeira importância de se estudar as doutrinas bíblicas é que elas enaltecem as escrituras. Então, nós aprendemos quanto é importante estudar as doutrinas. E um dos aspectos dela é que ela coloca as escrituras no seu devido lugar. Estudar a doutrina bíblica é valorizar o ensino bíblico, aquilo que Deus, através do Espírito Santo, falou através dos seus profetas e apóstolos. Agora, nós vamos aprender sobre o segundo ponto, a segunda importância de estudar a doutrina bíblica. É que ela protege-nos dos falsos ensinos. Eu vou estar lendo com vocês aqui um texto de Paulo, um conselho de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, 2 Timóteo 4, do 1 ao 4, que diz assim, Paulo dizendo a Timóteo, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, algumas versões diz expõe, insta, quer seja oportuno, que corrija, que repreende, exorta em toda longanimidade a doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-os às fábulas. Então, Paulo, a escrever a Timóteo que sobre a importância da doutrina bíblica, ele pede para que Paulo exponha a palavra de Deus. O motivo que eu coloco aqui que Paulo pede a Timóteo para expor as escrituras é o intuito de proteger a igreja dos falsos ensinos. Paulo pede a Timóteo que exponha a escritura como um antídoto aos falsos ensinos ou ensinos de demônios. Então, observe, uma das importâncias de se estudar a doutrina bíblica é que ela tem como objetivo que ela proporciona uma proteção aos falsos ensinos. Outro texto aqui que eu coloco como sinônimo é uma carta de Judas, ali já chegando no livro de Apocalipse. Judas escreve assim em sua epístola: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder convosco, exortando a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todos foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissoluções, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados a condenação. Homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça do nosso Deus, negando o nosso único soberano Jesus Cristo. Observe que um dos pontos, tanto de Paulo como de Judas, Judas usa aqui a palavra fé, a batalhar pela fé. Judas está se referindo aqui ao evangelho, o conjunto de crença, doutrina, aquilo que eles criam, que eles acreditavam. Então, observe que o que Paulo está colocando aqui
para Timóteo e Judas está colocando aqui para a igreja de Cristo, é com um objetivo só: mostrar ou mostrando que o ensino das Escrituras, o ensino da palavra de Deus, quando nós se dispomos a estudar as doutrinas bíblicas, essas doutrinas, elas servem como um antídoto ou uma proteção a falsos ensinos. Paulo diz que Timóteo deveria expor, ou seja, ensinar a doutrina bíblica. Então, um dos aspectos importantes de nós estudarmos as doutrinas bíblicas é que ela protege de falsos ensinos. É como se Paulo dissesse a Timóteo que, a partir do momento que você tem um manual nas suas mãos daquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que soa falso é identificado. Então, uma das importâncias de se estudar as doutrinas bíblicas é que ela protege-nos contra os falsos ensinos. Nós vimos aí o que Paulo está pedindo a Timóteo o quê? Exponha, ensine, ou seja, exponha as doutrinas bíblicas. Qual que é a intenção de Paulo? As epístolas de Paulo a Timóteo é uma das que mais fala sobre a sã doutrina. O que é que Paulo está dizendo? Que nos aspectos importantes que Timóteo deveria exercer para proteger a igreja contra falsos mestres e ensinos, doutrinas falsas, doutrinas de demônios, era a exposição das Escrituras, era expor a palavra de Deus, era ensinar as sãs doutrinas, ensinar a palavra de Deus. Então, um dos aspectos importantes de você estudar as doutrinas bíblicas é que elas protegem-nos contra os falsos ensinos. Ela é um antídoto de proteção. A igreja do Senhor Jesus, mais do que nunca, ela precisa conhecer as doutrinas bíblicas, ela precisa estudar e conhecer aquilo que ela crê, que ela acredita, aquilo que faz parte da sua fé. Quais são os argumentos que sustentam, os argumentos que dão base à sua crença. Então, nossa proposta aí, como eu disse desde a primeira aula, que é a doutrina, quem não viu, veja aí a primeira aula, é que a doutrina bíblica, a partir do momento que você conhece a doutrina bíblica, o que é a doutrina bíblica, o que ela significa, você vai entender aquilo que você crê, aquilo que você acredita. Como eu disse no primeiro slide, é um conjunto de ideias que, reunidas de forma ordenada, coordenada, formam o escopo, tudo daquilo que nós cremos. Então, é necessário que você, nós, como cristãos, dominamos, conhecemos as doutrinas fundamentais da nossa fé, aquilo que nós cremos. Porque no período que nós vivemos, onde parece que cada um ter a sua razão, cada um diz crer, na época das redes sociais, onde muitas coisas se diz, é interessante que o cristão tenha em mão, em mente, as doutrinas fundamentais, aquilo que sustenta as crenças básicas que são inegociáveis. E Paulo coloca aí para Timóteo, ensinando a Timóteo, que ele deveria expor as Escrituras, ele deveria ensinar as doutrinas. Então, qual que é o nosso papel, nosso objetivo aqui, o meu objetivo com vocês, aqui da igreja do bairro da Vitória? É expor, ensinar para vocês, nós estamos aí prestes a uma jornada, estamos nas partes introdutórias, de conhecer as doutrinas bíblicas. Primeiro, nós ensinamos que a doutrina bíblica, uma das importantes, conhecer as doutrinas que ela enaltece as Escrituras. Segundo, que ela protege-nos contra os falsos ensinos. Ela é um antídoto. E Judas também disse que algumas pessoas infiltraram ali dentro da igreja falsos ensinos. E ele convida os irmãos a batalhar pela fé, pelo conteúdo do evangelho, as doutrinas fundamentais, porque algum estava tratando com libertinagem a graça de Deus, confundindo ou não levando em consideração ou colocando ali em dúvida o aspecto da graça de Deus, confundindo com libertinagem. E Judas convida os irmãos a batalhar pela fé, a defender a fé que eles creem. E não tem como você batalhar e defender aquilo que você crê se você não conhece.
E a partir do momento que você conhece, isso traz proteção à sua fé, aquilo que você crê. Porque nós estamos suscetíveis a várias informações errôneas desse mundo de redes sociais que causa confundir nossa mente, né, sobre coisas que confundem, e principalmente quando nós estamos passando por algum problema específico, essas coisas soam como uma coisa boa para nós de momento, por causa das circunstâncias que estamos enfrentando, mas a partir do momento que você conhece as doutrinas bíblicas fundamentais, você, opa, isso aí fere um princípio doutrinário, A ou B, eu sei que você vai estar aprendendo aqui. Então, tanto Paulo, ao pedir a Timóteo que exponha, como Judas a pedir aos irmãos que batalhem, ele estava mostrando a importância da doutrina no sentido de que ela vai nos proteger, ou proteger a igreja do Senhor contra falsos ensinos. Então, esse é o segundo ponto. Vamos aqui para mais um slide para nós. Então, vimos... vou colocar aqui. Terceira importância de se estudar a doutrina bíblica, ela capacita-nos a responder à nossa fé. Então, observe, a primeira importância foi, ela enaltece as escrituras. Segundo, ela protege das falsas doutrinas, como nós acabamos de expor. É interessante que você conheça, sabe, você está protegendo a sua fé, criando a sua identidade. E terceiro, ela capacita-nos a responder à nossa fé. Eu coloco aqui uma passagem de Paulo, em 1 Coríntios 15, eu não vou colocar ela toda, mas você depois quiser ler, do versículo 1 ao 11, quando Paulo diz assim, escrevendo à igreja de 1 Coríntios. Irmãos, lembro-vos o evangelho que vos anunciei e que vos recebeste e qual ainda preservades. Então Paulo diz, olha, irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, no qual ainda perseverais. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500. A igreja de Coríntios, ela teve dúvida quanto ou quando foi questionada a respeito de uma de suas doutrinas fundamentais, a ressurreição de Cristo. E os líderes daquela igreja, os irmãos daquela igreja, eles tiveram dúvidas quanto à pergunta a respeito da ressurreição de Cristo. Se de fato haveria ressurreição ou não. E foi necessário que Paulo, no capítulo 15, ao escrever essa epístola, explicasse e argumentasse sobre a ressurreição. Então, o contexto ali da carta, pelo contexto, nós sabemos o que estava acontecendo. O que estava acontecendo? Estava sendo colocado aqui em dúvida uma das doutrinas mais fundamentais das Escrituras, que é, ou várias delas, se nós for pegar aqui as ramificações. Por exemplo, se nós colocarmos no escopo maior, a doutrina de Cristo. Dentro do escopo menor, a doutrina da morte, da ressurreição de Cristo, a aparição de Cristo. Ou seja, Paulo diz, olha, o evangelho que eu preguei a vocês, que eu levei para vocês, no ato, quando vocês conheceram o evangelho, foi esse. Que evangelho foi esse? Que Cristo morreu pelos nossos pecados. Que Cristo ressuscitou ao terceiro dia. E que ele apareceu. E que foi visto. Então, observe que Paulo traz aqui para a igreja de Corinto algo importante. Algo que estava sendo colocado em dúvida ali eram as doutrinas, um dos aspectos, uma das doutrinas fundamentais da Escritura, que era a doutrina de Cristo, principalmente no que diz a ressurreição de Cristo. E Paulo foi necessário que ele escrevesse a esses irmãos que tinham dúvida de responder, dizer aquilo que eles criam. Foi necessário que Paulo respondesse. Se você continuar lendo depois do versículo 11, ele diz, olha, se Cristo não ressuscitou, nada disso adiantaria. Ou seja, Paulo coloca aqui a ressurreição de Cristo como estereotipo, modelo para a ressurreição dos mortos. Ou seja, se a ressurreição de Cristo aqui, uma das doutrinas fundamentais da Escritura, está sendo colocada em dúvida, o restante da Escritura vai ser colocado em dúvida. Então,
um dos aspectos fundamentais de nós estudarmos a doutrina bíblica é que nós temos condições de responder à nossa fé, responder aquilo que cremos quando alguém ou alguma coisa, algum sistema, tenta colocar em dúvida aquilo que nós cremos. Nós temos condições de responder à nossa fé e dizer que cremos ou identificar qualquer algo errado ou contrário à palavra de Deus. Então, como eu coloco aqui, voltando aqui, deixando o slide natural para vocês, a importância da doutrina bíblica, um dos aspectos da importância de estudar a doutrina bíblica, ela capacita-nos a responder à nossa fé. Nós precisamos conhecer a nossa doutrina. Nós precisamos ter conhecimento daquilo que nós cremos, daquilo que nós acreditamos. Nós precisamos ser capazes de responder à altura daquilo que nós cremos. A igreja de Corinto, como Paulo mostra no capítulo 11, alguns irmãos colocaram em dúvida. E foi necessário que Paulo chame a atenção dessas pessoas. Estou falando de uma igreja, de uma liderança. Ou seja, eu quero mostrar aqui para os irmãos a importância que cada membro da igreja, cada crente tem, o dever que cada crente tem de procurar conhecer e estudar aquilo que você crê. Você não pode ser simplesmente deixar levar por vento de doutrinas, por aqueles que, fruto da sua imaginação, começam a ensinar coisas que não condizem com a palavra de Deus. Então, de forma resumida, primeiro nós aprendemos o que é doutrina, agora a importância da doutrina é que ela enaltece as escrituras, ela protege de falsas doutrinas e ela capacita-nos a responder à nossa fé. Então, por isso que nós precisamos estudar e conhecer as doutrinas fundamentais das escrituras. Aquilo que nós cremos, que nós acreditamos, são aspectos inegociáveis, são algo que não tem como você abrir mão. Ou seja, se você, como diz Paulo, se a ressurreição de Cristo é colocada em dúvida, se Cristo não ressuscitou, todo o evangelho, toda a estrutura aí, né, vai ser colocado em dúvida. São um dos aspectos fundamentais do conteúdo do evangelho, da mensagem que nós pregamos. Quando Paulo diz, o evangelho que preguei, Paulo está falando, é o conjunto de doutrina. O evangelho aqui se refere a um conjunto de crenças que Paulo expôs, ensinou, que Paulo pregou e ensinou para aqueles irmãos e para aquela igreja. E que é importante que cada cristão tenha conhecimento seguro daquilo que você crê. Então, pastor, você me pergunta, como que eu vou aprender? Essa é a nossa proposta. Nos demais vídeos que virão, nós estaremos aqui expondo para vocês as doutrinas fundamentais das Escrituras. Repito, nós ensinamos no primeiro vídeo, veja aí, né, está aqui no canal, postando aqui no meu canal, sobre o que é doutrina. E agora nós falamos sobre a importância da doutrina. E na próxima aula, nós estaremos expondo de forma geral, uma exposição geral, né, de quais são essas doutrinas. Você tendo conhecimento geral de quais são essas doutrinas, aí nós vamos ter outros passos aí que você vai seguir durante a nossa aula, durante o nosso estudo. Então, eu quero deixar claro aqui e frisar para os irmãos, repetindo mais uma vez para vocês a importância que temos de estudar as doutrinas fundamentais das Escrituras, da Palavra de Deus. Então, essa vai ser a nossa proposta, essa é a nossa jornada. Eu espero que vocês estejam conosco, que você acompanhe. Como eu disse, que não viu o vídeo, veja anteriormente, acompanhe, porque aí nós vamos estar expondo, você tem a oportunidade também de estar dialogando conosco sobre as doutrinas fundamentais das Escrituras, os aspectos fundamentais das Escrituras Sagradas.